pessoal! Eu sou a doutora Cíntia Salgado Azzoni, fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do Laboratório Leia. Hoje a gente está aqui para fazer algumas reflexões a respeito desse momento pandemia que a gente está vivendo. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre como as crianças com problemas de aprendizagem, com problemas de leitura, estão lidando com toda essa situação na questão escolar delas, e aí a gente vai fazer algumas reflexões. Mas para isso, antes, a gente vai rodar a vinheta. Algumas pessoas têm me perguntado muito a respeito da situação dos seus filhos no processo de alfabetização na escola, com esse isolamento, né, em que as crianças não estão praticando a sala de aula física, vamos dizer assim, e também a situação das crianças com dificuldades de aprendizagem e tantos transtornos específicos de leitura, especialmente, né, voltado aqui para a questão da dislexia. Eu fiquei pensando muito e tenho refletido bastante nesse momento de pandemia, até porque eu tenho um sobrinho em fase de alfabetização, ele está no primeiro ano do ensino fundamental, e eu tive alguns pensamentos que eu queria dividir com vocês e eu acho que é interessante a gente comentar aqui. Especialmente se tiverem professores assistindo, eu acho que talvez os professores estejam vivendo um grande desafio em relação a como ensinar o seu aluno a ler nesse processo, né, tão louco que a gente está vivendo com o ensino remoto. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, tanto para os especialistas que estão trabalhando em teleatendimento, né, na orientação com essas famílias, e também com os professores que estão em aulas remotas, é que tudo precisa ser ajustado. Então, nada vai ser igual, né? Nada vai substituir a sala de aula, nada vai substituir o contato físico, essa presença, né? Porque a gente sabe que também o processo de aprender envolve a questão muito da proximidade que a criança tem com o adulto também. Mas existem estratégias e possibilidades para que isso tudo aconteça. Então, nas minhas leituras, procurando um pouco estudar mais sobre as possibilidades para essas crianças, eu encontrei uma publicação agora, de 2020, eu vou compartilhar, claro, o link com vocês aí. Se vocês entrarem na base de dados ERIC, vocês vão encontrar esse artigo, ele está disponível gratuitamente e é um documento do Departamento de Educação que trabalha com os programas de educação especial nos Estados Unidos. Eles dão, né, os americanos são muito organizados em relação a guias e guidelines que eles falam em relação a algumas orientações de como as coisas devem acontecer. Então, nesse material, eles vão falar um pouco sobre as práticas promissoras e baseadas em evidências que vão auxiliar as crianças com necessidades educacionais especiais. Mas eu acho isso interessante para qualquer professor fazer a leitura e qualquer profissional que vai auxiliar o seu paciente, vamos dizer assim, com dificuldade de leitura, porque ela é tão abrangente que envolve até o teleatendimento. Nessas práticas, né, baseadas em evidências, há uma cronologia muito interessante, inclusive já falando, acho que a gente já em 4 meses aqui no Brasil de pandemia, a gente já se ajustou um pouco em relação ao tipo de atividade que a gente vai dar para os alunos, se são síncronas ou assíncronas, né? Então essas palavras já vêm sendo mais comuns, né, para o nosso vocabulário. Mas algo que eu queria refletir com vocês, né, vale a pena a leitura, vocês, tá em inglês, mas quem não souber, põe no Google Tradutor, pelo menos para entender mais ou menos o que está sendo abordado. Mas algo que me chamou bastante atenção é como o professor, ele pode ter um olhar individualizado para esse aluno, né? Então, quem tem um aluno em sala de aula com dislexia, uma criança que está encontrando dificuldade
no processo de aprendizagem da leitura, na alfabetização formal, né, vamos dizer assim, ter um momento mais individualizado com essa criança. A gente sabe que o professor aí está com uma demanda gigantesca em relação a isso, mas tem algumas escolas que têm o apoio, né, de um professor que auxilia, o auxiliar, que fica até na aula remota, mas é importante que a criança tenha um espaço para ela, né? Por exemplo, se ela não consegue fazer a leitura coletivamente em sala de aula, para que ela tenha um espaço para ela fazer com o professor sozinha, para que ela fale dos seus sentimentos em relação às dificuldades que ela vem encontrando. Também que ela tenha a oportunidade de dizer quais são as estratégias que estão funcionando ou não. Então, o que eu ouço muito de alguns pais comentando sobre algumas dificuldades que essas crianças têm em relação às aulas síncronas, por exemplo, que é aquela aula ao vivo, é o tempo, né, que muitas vezes é muito tempo para uma criança de 6, 7 anos, então isso tem que ser revisto, como isso pode ser otimizado para essas crianças, porque a atenção delas não vai ficar o tempo todo, mesmo que os pais ou algum adulto esteja junto nesse momento, mas a atenção ela cai. Até para nós no ensino, por exemplo, no ensino superior, que eu trabalho com alunos adultos, eu tenho certeza que passou de 1 hora já não é tão suficiente, então acho que isso deve ser bem visto. Outra questão importante que eu considero é que como essas atividades de estimulação de leitura são feitas no ambiente em casa, com a família, com os pais, com os irmãos. Então isso é importante que seja orientado pelos profissionais e pela família também, que a família possa trabalhar nessas questões aí. Então isso, nesse guideline, né, a gente tem algumas sugestões, especialmente para crianças com necessidades especiais. Vale a pena vocês fazerem a leitura. Uma outra dica, né, que o guia fala a respeito da estimulação dessas habilidades para a leitura é que seja trabalhado no ambiente de casa o vocabulário, né, pelo diálogo com a criança, a contação de histórias, a leitura compartilhada. Então essas práticas de letramento que a gente fala, que a criança está envolvida nesse mundo letrado. Então, por exemplo, a mãe e a criança tentam ler juntos em voz alta, porque isso vai estimular a fluência da leitura, né, para que a criança aprenda a lidar com o ritmo da leitura, ela veja os modelos da entonação, de como isso vai acontecer. Então isso é bastante importante para que os pais também, então quem aqui não é profissional e é pai e está assistindo, esse tempo, né, um pouquinho por dia para trabalhar com isso com a criança é bastante interessante. Eles falam um pouco também no guia a respeito das questões dos livros, né, audiolivros que existem, inclusive nos próprios tablets, mas, por incrível que pareça, há uma ressalva de que isso é positivo, o audiolivro, mas para que a gente tome muito cuidado para a criança também não ficar apenas nas tecnologias, né, vamos dizer assim, nas ferramentas digitais, e ela não ser estimulada em outras questões, né, que não sejam somente nessas ferramentas. Então isso também é algo que é importante da gente ficar atento, porque às vezes é mais fácil, né, para a gente dar a tecnologia, né, o tablet, o computador para o nosso filho, do que realmente sentar, escutar a criança, ela lendo devagarinho, silabado. Então isso aí, para muitos pais que já estão vivenciando isso desde o começo do ano, para os seus filhos em alfabetização, eles vão entender o que eu estou falando, o quanto faz a diferença você estar com a criança nesse momento de leitura compartilhada. Então essa é uma dica importante e é baseada em evidência científica, porque já tem muitos estudos que vão falar sobre os benefícios da leitura compartilhada. Eu inclusive comentei em algum dos nossos vídeos aqui sobre a estimulação do cérebro das crianças em relação, desde pequenininha, né, algumas pesquisas que já mostram como as áreas são ativadas
muito mais naquelas crianças que utilizam a leitura com a mãe, né? Então isso é bastante importante. Tem um outro ponto importante que a gente precisa, não podemos deixar de falar, é em relação àquelas crianças que não estão com acesso remoto às aulas. Então, especialmente algumas crianças de escolas públicas em que não têm condições, não têm acesso à internet para que a continuidade das suas aulas aconteçam, nós precisamos pensar em estratégias que cheguem até elas, especialmente as escolas, né? Como vão orientar os pais, as atividades. Algumas escolas têm enviado atividades físicas para as crianças fazerem, mas é muito importante olhar para a realidade de cada comunidade e a partir disso a gente criar estratégias para que essas crianças sejam estimuladas em relação à leitura. Então não podemos esquecer que nós temos uma quantidade imensa de crianças nessa situação e nós não podemos ignorar, enquanto pesquisadores, enquanto clínicos, educadores, a gente tem que encontrar alguma solução para que nós não tenhamos muito mais problemas futuramente em relação aos problemas de aprendizagem e da leitura no nosso país. Bem, pessoal, a gente está finalizando por aqui hoje. Hoje eu trouxe uma reflexão importante a respeito de todo esse momento pandemia que a gente está vivendo, com as nossas crianças que estão em processo de alfabetização, aquelas que estão com dificuldades em leitura ou que têm diagnóstico de algum transtorno específico na aprendizagem. É importante que a gente, novamente, faça leituras baseadas em pesquisas científicas para que a gente consiga alavancar a nossa prática a partir dessas pesquisas. Então, eu vou colocar o link do guia para vocês aí novamente e vejam o quanto a realidade nossa é aplicável, claro, ao que o guia fala, porque nós somos um país diferente dos Estados Unidos, mas tem muitas dicas bem legais e bem interessantes para vocês. Então é isso, na semana que vem a gente se vê. Até lá, um beijo!